Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Boa noite, boa noite. Tudo bem, pessoal? Obrigado aí pela participação de todo mundo que já está online. E aí, Daniel? Boa noite, boa noite. Tem uma moçada boa já, Vitor, aluno nosso aí do Nutricionista do Leite. Turminha boa. Pessoal, é o seguinte, hoje uma aula um pouco diferente, uma live um pouco diferente, né? Bem que a gente está fazendo na terça e não na segunda, como a gente tá acostumado. E hoje é um tema muito interessante, cara. Resolvi trazer para vocês o que tem no capítulo do NRC 2021 sobre vaca de transição. Vou passar com vocês aqui o capítulo inteiro, pra vocês entenderem um pouco do que tem, como é o livro, o que acontece, né? E o que tem de novidades e etc. aqui. Então, lembrando de novo que 100% aberto aqui para perguntas, para questionamentos, dúvidas, sugestões aí. Então, se tiver qualquer coisa, pode mandar ao longo da apresentação. E fique à vontade, não precisa deixar chegar no final da live, não. Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre o capítulo de transição aqui do NRC 2021. Como boa parte de vocês sabem, talvez alguns não, mas a grande bíblia da nutrição e dos requerimentos nutricionais de vaca de leite é o NRC, né, que é o National Research Council. Até mudou de nome, agora é NASEM, né, que eles têm falado agora, que eu esqueci exatamente o que significa a sigla, depois eu posso pegar aqui para vocês. E são pesquisadores se juntam de anos em anos para definir quais são as exigências. Só abrir uma janela aqui, pessoal. Quais são as exigências, né, das vacas leiteiras, na verdade de qualquer animal, né? Qualquer animal existe o NRC de vários animais, suínos, aves, gado de corte. E aqui, agora em 2021, foi lançado o livro e o programa do NRC 2021. Vai ser lançado oficialmente o livro em dezembro e o programa também vai ser disponível para a gente trabalhar com ele em dezembro, mas já passaram uma prévia do livro para a gente, praticamente a versão final, acredito que vão ter poucos ajustes aí, mas já está aqui em mãos, né? Muitas pessoas já tiveram acesso aí e a ideia hoje é discutir um pouco sobre isso com vocês. Então, o NRC tem duas vertentes, né? A primeira coisa que ele é um programa de formulação, né, que ajuda a gente a formular. O programa ainda não está disponível, só, como disse para vocês, só no final do ano. Foi apresentado para todos durante o lançamento, mas não disponibilizado ainda. E tem um livro também. No livro, além de falar sobre requerimentos e exigências nutricionais, ele também faz uma revisão de literatura sobre vários temas. E o tema de nutrição, pessoal, o tema de transição, é um tema muito legal. O capítulo de nutrição é um capítulo muito legal. Apesar de não ter novidades muito grandes nas recomendações, nos requerimentos, ele é um capítulo que tem uma revisão de literatura bem completa sobre a vaca na transição, sobre doenças metabólicas e sobre por que acontece, como acontece, e até alguns tratamentos, etc. Então, vale a pena demais ler, né? A gente até deixou disponibilizado aí na nossa página para quem quiser baixar o capítulo, né? E vale demais a pena ler para poder entender um pouco mais sobre vaca de transição. Isso aqui é um resumão, né? Sim, deve ter, se for lá nas citações, nas referências bibliográficas desse capítulo, a gente fica até assustado, deve ter assim, sei lá, uns 500 artigos. Então eles pegaram esses artigos, botaram tudo no mesmo capítulo, né? E resumiram para vocês, pra gente, na verdade, né? E agora eu tô fazendo um resumo maior ainda para vocês, né? O capítulo aqui da transição tem acho que umas 15 páginas em inglês. Nós vamos discutir isso aqui em 1 hora de live, dependendo das perguntas de vocês aí, de como foi indo. Beleza? Bom, então vamos passar aqui passo a passo pelo capítulo, né? Só um ponto, pessoal, para ficar muito claro para vocês. Uma das frases que mais aparece aqui no NRC é que faltam dados para garantir uma exigência nutricional adequada. Então, muitas vezes eles falam isso, faltam dados para eu conseguir definir exatamente a exigência nutricional desse mineral ou desse aditivo, por exemplo, né? Por quê? Porque precisa de muita informação, né? Imagina a responsabilidade desses caras, né? De chegar, pegar tudo que existe na literatura, colocar num livro e falar assim, moçada, essa é a exigência desses animais, você tem que trabalhar dessa maneira que você vai ter sucesso. Então, para eles recomendarem realmente, tem que ter um mundo de informação e um mundo de
de dados, né? Por exemplo, um produto que fez um experimento e tal, dificilmente vai entrar ou vai ser até citado aqui na NRC. Sempre são coisas que já tem um respaldo e uma comprovação científica muito grande. Então nós vamos passar aqui pelo capítulo dele do livro aqui, né? Bastante sobre revisão de literatura, vamos discutir bastante a revisão sobre algumas doenças metabólicas, algumas coisas interessantes para você. Não darem a devida importância para esse período, né? Não tratarem bem essas vacas, soltarem ela meio para larga, aí, como a gente diz, né? São animais que têm exigências, sim, e que a gente pode ter vários desafios com eles. Bom, então, a primeira coisa que é dito aqui pelo... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tem alguém que falou que o áudio caiu aí? Estão me ouvindo bem? Me dá um joinha, por favor, aí. André falou que o áudio caiu. Estão me ouvindo? Escuta aí, me dá um joinha aí, por favor. Como é que tá aí? Ou me avisa aí, tô ouvindo, não tô ouvindo, caiu, não caiu? Por favor aí, pra me ajudar. Ouvindo bem. Ah, beleza. Fernanda, o André foi quando mudou a tela. Voltou já, beleza, show de bola. Valeu então, moçada. Vamos lá. Então a primeira coisa que eles começam aqui a introdução é falando que o período de transição normalmente é caracterizado por 3 semanas antes do parto, né, e 3 semanas depois do parto. As 3 semanas que antecedem o parto, né, tem uma necessidade grande de crescimento fetal, de desenvolvimento da glândula mamária, de produção de colostro, né, e algumas mudanças endócrinas importantes também. E no pós-parto essas mudanças endócrinas ficam mais importantes e mais evidentes ainda. Normalmente, quando a lactação, a vaca para, no início da lactação, os níveis de IGF-1, de insulina, diminuem, né? E os níveis de hormônio do crescimento tendem a aumentar, com uma grande mudança na hora do parto, né? Um ponto interessante que eles discutem aqui, né, e que a gente já sabe disso, mas é bem legal, porque o livro traz essas discussões todas, falando que as vacas começam a ter logo no pós-parto, uma resistência à insulina, principalmente as vacas especializadas em produção de leite, né? E o que é essa resistência à insulina? Resistência à insulina é quando existe uma dificuldade da célula captar a glicose e levar ela para dentro da célula para poder ser fonte de energia para essa célula, né? Então, o que é a resistência à insulina? Ela prejudica a função, vamos dizer assim, das células que necessitam da insulina para levar glicose para dentro da célula. Mas por que ela faz por que acontece essa resistência à insulina fisiológica nessas vacas aqui no período de transição, logo no período inicial de transição? Porque a glicose ela está sendo direcionada para a glândula mamária, certo? Então a ideia é que a glicose seja direcionada para a glândula mamária, e a glândula mamária não necessita de insulina para poder captar essa glicose. Então existe uma resistência à insulina para poder captar essa glicose pela glândula mamária, né? Principalmente em vacas especializadas. Isso é muito claro, a gente vê muito isso na prática, né? As vacas boas de leite, elas começam a levar toda a energia dela, tudo que ela necessita para a produção de leite, né? Esse é um dos grandes trabalhos que a gente tem que fazer. Como a vaca acaba levando muita glicose, levando muita energia dela para a produção de leite, às vezes, se você não tiver uma boa alimentação, um bom período de transição, a gente acaba tendo problemas lá atrás, né? Que é, por exemplo, na reprodução, por exemplo, na saúde desses animais e etc. Certo? Essas mudanças hormonais também, né, de diminuir insulina, diminuir IGF-1, aumentar o hormônio do crescimento, são importantes também para aumentar a mobilização de gordura, certo? E essa mobilização de gordura, ela acontece em todos os animais, normalmente no pós-parto, animais bons produtores de leite. Por quê? Esses animais
não conseguem comer todo o volume que eles necessitam, né? Esses animais têm que, eles acabam produzindo mais do que eles conseguem comer. Existe uma baixa, em geral, uma queda no consumo de matéria seca nos primeiros dias pós-parto. Esse consumo de matéria seca não é alto, e a vaca começa a produzir bastante leite. Consequentemente, ela tem que mobilizar um pouco de gordura. Isso é uma característica muito positiva da vaca, né? Que é a mobilização de gordura corporal para poder produzir leite, né? Esse é o grande objetivo dela naquele momento, né? Ela quer aumentar essa gordura, ela quer aumentar o aporte de energético dela para a produção de leite. Muitas vezes ela não consegue comer tudo que precisa, então ela acaba direcionando boa parte dos nutrientes tendo que tirar das costas, que a gente fala, boa parte dos nutrientes que ela vai necessitar para a produção de leite, certo? Vamos lá. Alguns outros, seguindo a linha do artigo aqui, deixa eu só pegar outro ponto importante. Beleza. O artigo fala um pouco também sobre as mudanças ruminais. O artigo não, o capítulo é sobre as mudanças ruminais que acontecem, né? E ele fala aqui pra gente que o tecido ruminal, a massa do tecido ruminal aumenta aproximadamente 5% entre a primeira semana pós-parto e 10 dias, entre a primeira semana pós-pré-parto e 10 dias pós-parto, certo? E continua aumentando até 120 dias pós-parto. Então isso exige algumas mudanças fisiológicas do animal, né? Alguns redirecionamentos de tecidos também, né? A gente sabe que a vaca no pré-parto tende a comer muito menos do que uma vaca em lactação vai comer, só com um exemplo, né? A gente vai chegar aqui no capítulo no parágrafo aqui, ou sei lá, na parte aqui que eles discutem sobre o consumo de matéria seca, mas uma vaca pré-parto vai comer aproximadamente 1,8% a 2% do peso vivo de comida, enquanto uma vaca em lactação ela vai comer mais do que isso. Então a gente tem vacas pré-parto que comem, vamos pensar, uma vaca de 600 quilos, no pré-parto vai comer aproximadamente 11, 12 quilos de matéria seca. E essa vaca, se estiver dando 35, 40 litros, com 3, 4 semanas de lactação, ela vai estar comendo 23 quilos de matéria seca, mais ou menos. Ou seja, ela vai dobrar o consumo de matéria seca. E para isso, precisa de uma adaptação ruminal, uma mudança também no tamanho desse trato ruminal, do trato gastrointestinal, na verdade, como um todo, né? Um ponto importante que aqui é abordado também nesse capítulo é sobre status imunológico e estresse oxidativo, né? A gente sabe que esse é um dos grandes pontos importantes para a gente conseguir ter sucesso numa transição de uma vaca, que é status imunológico, que é isso, é manter uma imunidade boa para esses animais, né? É trabalhar com bons manejos, boas ferramentas para que a gente possa manter um bom status imunológico. A gente sabe que boa parte dos problemas que tem das doenças infecciosas, principalmente, podem ser causadas por falha imune, né? A primeira doença que pode acontecer por falha imune é a retenção de placenta. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também, né? E essa vaca tende a ter uma imunossupressão já no período de transição dela, né? No período pré-parto. Ela tem estrógeno, progesterona e cortisol tão alto, né? Logo antes do parto, eles podem gerar uma supressão da imunidade. Além disso, o consumo desse animal no pré-parto, principalmente nos dias que antecedem um parto, cai bastante. Vou mostrar um gráfico para vocês aqui. Vou mostrar o gráfico e vocês me dão um joinha aí, vocês estão me escutando quando eu vir minha tela para lá, por favor. Né? Vê aí se vocês estão me ouvindo bem aí. Me dá um retorno. Me escutam bem aí também? Já me dá um joia aí, por favor, aí, quem tá vocês estão me escutando bem. A internet deu uma travada aqui, agora acho que voltou. Voltei, né? Estão me ouvindo? A internet tinha dado uma caída. Não é fácil, não.
que será que está acontecendo? Se eu virar assim, deve dar, né? Assim vai dar. Estão me ouvindo aí? O áudio tá legal agora? Tem que ir no meio do sertanejo aqui. Assim tá dando certo? Ah, pode ser. Trem doido, não sei o que é não. Beleza, então vamos lá, pessoal. Então aqui vocês conseguem ver também. Vamos meio no modo sertanejo aqui. Então, na segunda semana pós-parto, até a semana do parto, existe uma queda, até circulei de azul aqui, ó. Uma queda bem importante no consumo de matéria seca. No momento que a vaca precisa muito de nutrientes para manter, principalmente, a imunidade dela alta. Então, ela tem um hormônio que é imunossupressor bastante conhecido, que é o cortisol, que está bem alto no momento do parto. E ela ainda tem um consumo inadequado de matéria seca. Ela come muito menos do que ela deveria. Com isso, o sistema imune desse animal pode ser comprometido. Então hoje a gente tem falado muito sobre trabalhar melhor a imunidade dos nossos animais, né? E trabalhar esse consumo dos nossos animais para que a imunidade deles seja alta também, certo? Um ponto interessante que os autores discutem aqui um pouco é sobre estresse oxidativo, né? Que esse estresse oxidativo nada mais é do que o excesso de oxidação. Então a gente usa produtos antioxidantes, né, para poder diminuir essa oxidação. Então aqui no trabalho, aqui no capítulo, ele fala que quando que tem algumas estratégias, por exemplo, como suplementação com vitamina E de forma adequada, selênio, zinco, cobre, que essas suplementações adequadas podem diminuir esse estresse oxidativo, que é a oxidação em excesso, né, que vai gerar o que a gente chama de ROS, não sei se vocês já ouviram falar isso, que é ROS, que é Reactive Oxygen Metabolites, né? Eles fazem, entre aspas, mal para a vaca, né? E a gente tem também o que a gente chama de radicais livres, né? Que são os principais componentes do ROS aqui, se não me engano. Pelo que eu entendo, é isso mesmo. Então, esses produtos, né, que são provenientes da oxidação em excesso, do estresse oxidativo, podem fazer mal para as vacas, para as células, gerando respostas inflamatórias e gerando perdas celulares também. Então, usar antioxidante, né, é importante para poder trabalhar bem essas dietas, né? Vitamina E, selênio, zinco, cobre são os principais, certo? Um outro ponto importante que cita aqui no NRC também é que o estresse oxidativo ele é maior em vacas que têm excesso de condição corporal. Então esse é um ponto importante. A gente fica às vezes preocupado só com fígado gorduroso, etc., em vacas obesas, mas o estresse oxidativo nesses animais também é maior, certo? E esse estresse oxidativo gera perdas no sistema imune e no sistema fisiológico da vaca como um todo. Bom, seguindo em frente, e uma parte interessante, que é uma discussão grande que tem, né, que é sobre os requerimentos para prenhez e transição. A gente fala aqui, primeiro requerimento que existe, né, para produção de leite é para o colostro, né? Então, qual que é a quantidade de colostro que uma vaca produz? Vamos lá, o que vocês acham, pessoal? Qual que é a média de produção de colostro de uma vaca por dia? Um minutinho para responder, vamos ver quantas respostas a gente vai ter. Quantos litros vocês acham que uma vaca produz na primeira ordenha? O colostro é a produção de leite na primeira ordenha. Quantos litros vocês acham que produz? Vou dar um minutinho para vocês responderem aqui. Vamos lá, mandem para a gente umas sugestões. E aí? Vamos lá, o Lucas mandou 5, Igor de 6 a 10. O que mais? Vamos lá, vamos ver se tem mais gente aí. Vamos embora, pessoal. Bora lá, dá mais sugestão aí, ó. 7 a 8 litros, Thiago Ramalho. 6 a 10, ótimo, legal. E outro, vocês acham que tem diferença de verão e inverno? A vaca produz em geral mais colostro no verão ou no inverno? 9 a 10 litros. Vamos lá, eu vou responder para vocês aqui. Então, em média, vacas de primeira lactação, 4 litros de leite, em média. E vacas mais velhas, 8 litros de leite. Certo? Esses 8 litros podem variar de 8 a 14, mas em média, 8 litros de leite. Certo?
Outro ponto importante, e tem um trabalho legal que eu estava lendo sobre colostro esses dias, tive um desafio numa fazenda aqui, estava dando uma estudada, e existe uma variação sazonal na produção. Tem um trabalho com vaca Jersey, mostrando que a produção de vaca Jersey foi aproximadamente 4 litros médio, e aproximadamente 2,5 litros no inverno e 6,6 litros no verão. Ou seja, um efeito grande de estação do ano e meio ao contrário do que a gente está imaginando, né? Também que o Lucas aqui e a Ana Flávia responderam o que eu realmente também pensava, né? Que no inverno produziria mais. E aqui, esses animais produziram menos no inverno. E por que a gente acha que isso acontece? Pode ter a ver com quantidade de horas de luz que esses animais têm, alguma coisa nesse sentido, né? De ciclo circadiano, isso que os autores costumam discutir, certo? Só para vocês terem uma ideia, então, uma vaca de alta produção, né? Vacas mais velhas em média 8 litros de leite de colostro, variando de 8 a 14 litros nos trabalhos avaliados aqui pelo comitê aqui. Então, só para ter, eles fizeram uma média aqui interessante, só de quanto que uma vaca secreta de nutrientes, né, no colostro, né? A gente tem uma boa pergunta do Pedro aqui, se nesse trabalho de o inverno não era local com neve. Ô Pedro, não sei se era local com neve, mas não é só um trabalho que tem mais de um trabalho mostrando tendências similares aí, certo? Então não sei te falar se era com neve não. Talvez elas estivessem num estresse muito grande também, né? Mas tem mais de um trabalho mostrando isso. Eu tinha lido isso em outro trabalho aqui. O Cristiano, outro trabalho, realmente, né, se eles trazem isso de novo também. O Cristiano comentou se não teria a ver com oferta de comida. Não tem nada a ver com oferta de comida, Cristiano. Nós estamos partindo do princípio que essas vacas são bem alimentadas o ano inteiro, né? São vacas confinadas, comendo a mesma dieta balanceada o ano inteiro. Então, só uma simulação para vocês terem uma ideia aqui. Eles mostram aqui uma tabela, virando aqui, não sei se vai ficar legal, com a concentração de proteína, só para vocês terem uma ideia de como que é esse colostro dessas vacas, né? Só para vocês terem uma ideia de como que esse colostro é rico em nutrientes e por que a gente tem que fazer, que a exigência dele é bastante grande. Acho que não vai ficar muito claro para vocês aqui, mas eu vou ler. Então, só para vocês terem uma ideia, o colostro, em média, tem 14,5% de proteína bruta, 6,5% de gordura, 2,5% de lactose e 1,4 megacal de energia por quilo, certo? Então, em média, uma vaca produzindo 10 litros de colostro, ela secreta 14 megacalorias de energia, 1,350 kg de proteína, aproximadamente, 21 gramas de cálcio, 31 gramas de retinol, que eles colocam aqui, e 60 gramas de tocoferol. Ou seja, isso na primeira ordenha. Olha o tanto de cálcio, o tanto de proteína, o tanto de gordura que essa vaca excreta na primeira ordenha dela, né? 1,350 kg de proteína, né? Pensa que loucura que é isso, né? É uma quantidade enorme de... Opa, pulei errado aqui. Uma quantidade enorme de proteína ou de nutrientes como um todo que sai na primeira ordenha da vaca. Então, bem importante a gente ficar atento a esses fatores aí, certo? Que essa vaca tem que ter uma boa nutrição pré-parto, pós-parto. Um dos motivos é porque ela necessita de excretar muita quantidade de nutrientes mesmo no colostro. Bom, passando aqui para a ingestão de matéria seca, interessante que agora houve uma mudança na ingestão de matéria seca, tanto para vacas em lactação quanto para vacas secas, e aquele gráfico que eu estava mostrando para vocês, eles mudaram a quantidade que uma vaca come de acordo com... Antes as recomendações eram só de acordo com o peso vivo, então todas as recomendações que a gente tinha antigamente é que uma vaca comeria de 1,8 a 2% do peso vivo, certo? E hoje existe uma mudança na recomendação. Então essas vacas vão ter uma variação na quantidade que elas vão comer pelo peso vivo de acordo com a quantidade de FDN que tem nessa dieta.
né? Então, a mudança na quantidade de FDN faz com que essa vaca mude a quantidade de consumo também que ela vai ter, máximo. E aqui, considerando só FDN de forragem, baseado em dietas que não tem muita quantidade de FDN de subprodutos, que são baseados em FDN basicamente só de forragem e outros produtos, né? Então, uma dieta com alto FDN, por exemplo, com 55% de FDN, essas vacas vão comer na casa de 1,7. Deixa eu só pegar aqui o número certinho. Vamos lá, então 35, 50, 30, 50. Opa, peraí. Então, eles dividiram em 3 grupos: vacas comendo 30% de FDN, 42% de FDN ou 55% de FDN, né? Então, de acordo com esses grupos, essas vacas comeriam aproximadamente 2% do peso vivo, uma dieta com 30% de FDN, 1,7% numa dieta com 42% e 1,6% de 1,6% do peso vivo em dietas com FDN mais alto, com 55% de FDN, certo? Então, bem legal isso. Importante lembrar da curva, né? Eles atualizaram essa curva. Só para vocês terem uma ideia aqui, vou mostrar de novo para vocês. A curva padrão de consumo do NRC antigo é essa preta aqui, pontilhada, certo? A azulzinha é com baixa FDN, muito próxima à do NRC antigo. E as outras duas, a vermelha é com 40 de FDN e a verde com 55 de FDN. Elas mostram pra gente que quando aumenta a quantidade de FDN, vai diminuir o consumo dessas vacas, certo? Por volta da última semana pós-parto, o consumo é semelhante em todas as dietas, porque existe uma queda grande no consumo. Então, independente do FDN, o consumo é semelhante, certo? Ponto importante aqui, mais um ponto legal aqui que os autores discutem aqui, é que vacas no pré-parto que têm excesso de condição corporal, com score maior do que 4, elas têm ao redor de 8% menos consumo de matéria seca, certo? Isso é bastante diferença, né, pessoal? Imagina, 8% a menos consumo de matéria seca vai fazer o quê? Com que essas vacas tenham uma maior dificuldade de chegar no que elas realmente necessitariam para comer e tenham mais problemas imunológicos, tenham mais problema com estresse oxidativo, tenham mais problemas depois também com fígado gorduroso e etc, etc. Certo? Bom, outro ponto legal que eles trazem aqui nessa revisão é que as nulíparas comem aproximadamente 12% menos matéria seca do que as multíparas, certo? Só um minuto, deixa eu pegar uma outra informação aqui, tentando achar aqui legal. Só finalizar aqui, pessoal. Beleza, mais um. E outro ponto legal aqui. Isso que eu queria achar. Quando as novilhas estão recebendo dietas à base de feno, né, com muito FDN, o consumo de matéria seca pelas novilhas pode ser até 25% menos do que, obviamente comparados por peso vivo, né, do que por vacas, certo? Então esse consumo pode cair mais quando eu aumento esse FDN. Então talvez para novilhas não seja uma estratégia trabalhar com FDN super alto. Beleza? Bom, quando a gente passa aqui para a parte de proteína, né, é bem interessante que a gente normalmente preocupa muito com a proteína, é o que mais se discute, né, a proteína, quanto que é a proteína, o que é a proteína dessa dieta, né? A gente sempre fala muito disso, né? Mas a proteína parece que não é um ponto tão importante assim quanto a gente pensa, né? Em geral, tem trabalhos comparando vários níveis de proteína, mas tem trabalhos mostrando que até dietas com 10,6% de proteína bruta foram adequadas para manter o que a vaca precisava, certo? Tem uma meta-análise do Ian Lin, que é um pesquisador bastante famoso na área de meta-análise, que determinou que, em média, a variação na proteína bruta
no pré-parto não teve efeito na produção de leite pós-parto. Então, depois esse autor, o primeiro autor falava de 10,6, que acima de 10,6 talvez não tenha tanta vantagem, mas esse autor prova para a gente aqui, né, que após 12% de proteína bruta, as vacas normalmente não têm ganhos nenhum na produção de leite na lactação subsequente. Mas o que a gente precisa mais pensar não é em proteína bruta, né? É em proteína metabolizável. Então tem um trabalho novo do Santos, a gente até discutiu numa das lives, feito em 2019, e eles mostraram que a proteína metabolizável não influenciou na produção de leite pós-parto de vacas adultas, certo? Então trabalhar com ao redor de 900 gramas de proteína metabolizável deve ser um ponto bom aí para esses animais. Para as primíparas, tem uma influência. Então, quando você aumenta a proteína metabolizável na dieta de primíparas, você tem uma melhora na produtividade desses animais no pós-parto. Então, e a recomendação é de 1.100 gramas de proteína metabolizável por dia, certo? Então, interessante que a gente se preocupa demais, né, com as proteínas, mas o que os trabalhos, o que o comitê mostra pra gente é que a partir de 12% de proteína bruta, normalmente a gente não tem benefícios, mas focar na proteína metabolizável, né? Eu acho que o que esse trabalho do Santos mostra pra gente é que 900 em vacas e 1.100 em novilhas é um bom número pra gente seguir e pra gente trabalhar. Bom, e aí fechando a segunda parte aqui, né, do casamento, né, proteína e energia, muito interessante é que existe muita discussão hoje de fornecer dietas com energia controlada para as vacas, né, e normalmente esses trabalhos com energia controlada, um grupo com energia adequada, outro grupo com mais energia, com volumes às vezes 25%, 50% a mais de energia do que as vacas precisavam, né? E mostrando o que acontece isso no pós-parto. E o que em geral, resumindo aqui o que ele fala sobre essa energia controlada é o seguinte: a maioria alguns estudos que fornecem energia controlada no pré-parto até diminuem a produção de leite, mas a maioria deles mantém produção de leite. O que pode ter de benefício é uma diminuição, por exemplo, de cetose e fígado gorduroso, que pode dar uma melhorada. Nada muito gritante. Ou seja, o que eu interpreto aqui dessa parte de energia do capítulo do NRC aqui, que não alguns autores pegam muito em cima dessa história de energia controlada, que eu tenho que dar dieta realmente baixa energia para o pré-parto, parece não ser tão importante assim quando a gente regula tudo da literatura. Então é um ponto para a gente se preocupar, principalmente quando eu penso em não engordar minha vaca, principalmente se essa vaca for ficar no período pré-parto for ficar no lote pré-parto por um período mais longo. Mas se essa vaca vai ficar ali por 20 dias, 21 dias, por exemplo, eu tenho uma dieta com energia maior, porque eu não tenho ingredientes que tenham menor energia, não tem muito problema, né? Alguns trabalhos mostram que pode ter quando você usa uma dieta controlada, né, menos energia, você tem menos risco de cetose clínica e subclínica. Porém, algumas vezes, pensando na prática, né, aqui no dia a dia nosso, para a gente conseguir atingir essas energias controladas, eu tenho que comprar um feno de fora, tenho que usar quantidades grandes, né? Então dá para a gente trabalhar com a nossa dieta no pré-parto só com silagem de milho, por exemplo, e concentrado, né? Não é um grande problema. A gente consegue trabalhar isso pensando que talvez tenha um pouquinho mais de risco de cetose subclínica ou clínica, mas a produção de leite não varia, ou seja, a gente vai ter menos, não vai ter tanto problema assim, certo? Assim, no meu ponto de vista é o seguinte: se a produção de leite não varia, é porque os efeitos em saúde também não são muito importantes. Se os efeitos em saúde fossem muito importantes, provavelmente diminuiria a produção de leite também. Pessoal, se tiver alguma pergunta aí, algum comentário, às vezes eu vou falando meio rápido aqui, que são coisas que já estão mais claras na minha cabeça. Se tiver alguma pergunta aí, pode ficar à vontade aí para me mandar aí. Bom, dando sequência aqui no capítulo, né? O autor começa a falar agora de algumas doenças e alguns problemas pós-parto que podem ter, né? O primeiro que ele discute aqui é fígado gorduroso, que acontece quando a vaca... Ó, a primeira frase ali que é interessante, assim,
O acúmulo de gordura no fígado ocorre quando a quantidade de ácidos graxos, né, captados pelo fígado é maior do que a capacidade desse fígado de oxidar ou secretar esses ácidos graxos. Então, quando chega o ácido graxo no fígado, ele tem que oxidar ele ou secretar, né, e mandar tirar ele do fígado. Quando a capacidade dele é menor do que a quantidade que chega, a vaca começa a acumular gordura nesse fígado. E o acúmulo de gordura no fígado, acho que bem básico, é o mais fácil da gente pensar o seguinte: por que ele faz mal, né? Porque o fígado é um órgão que tem uma função enorme, né? Ele participa na metabolização de todas as drogas, da maioria dos produtos, vamos dizer assim, para as funções vitais do animal, né? Ali que produz glicose, tem um monte de sínteses que são feitas no fígado. Então, quando você tem um acúmulo de gordura no fígado, você vai ter uma menor função dos hepatócitos, das células hepáticas, né? E, consequentemente, você tem mais chance de ter menor atividade e menor qualidade da atividade desse fígado. Então, o fígado gorduroso é uma doença importante e, normalmente, ela tem uma relação muito grande, ele tem uma relação muito grande com cetose, né? A cetose, que a gente chama de cetose ou hipercetonemia, né, mais conhecido como cetose, ela ocorre aqui quando tem um excesso de ácidos graxos, né, não esterificados, aí começam a serem oxidados no fígado, certo? Então, a gente tem basicamente, quando chega um excesso de ácidos graxos, ele fala que ácidos graxos de cadeia longo no fígado, eles não vão ser completamente oxidados, né? E aí eles vão para a via da beta-oxidação e vão liberar corpos cetônicos, que a gente chama, né? Os principais corpos cetônicos são o beta-hidroxibutirato e o acetoacetato, certo? Esses são os dois principais. O que a gente mais mede na prática é o beta-hidroxibutirato. Normalmente, a liberação dos ácidos graxos aí de cadeia longa, né, acontece quando tem insulina baixa, né, e glucagon alto. Então tem insulina baixa, essa vaca começa a direcionar, permite que essa vaca direcione, ela precisa de mais energia, direciona as reservas corporais para a produção de energia também. O que a cetose faz, né? A cetose, em geral, ela gera uma queda na produção de leite, uma letargia, né? Algumas vacas, quando tem cetose clínica, elas podem ter até sinais nervosos, incoordenação, mastigar sem ter alimento, alguma coisa assim. Mas o mais normal é a acidose subclínica, que é a elevação dos ácidos graxos, dos corpos cetônicos na corrente sanguínea, sem sinais clínicos, certo? E normalmente a gente fala que é a quantidade elevada de BHBA, né, que é o beta-hidroxibutirato, certo? O beta-hidroxibutirato alto está relacionado a um monte de problema, né? Além de produção de leite, está relacionado a problemas reprodutivos, menor eficiência, e entre outros. E quando que eu falo que uma vaca tem cetose subclínica, né? Quando o BHBA dela está acima de 1,2. Esse é o número que aqui o comitê tem aceitado para dizer que uma vaca tem hipocalcemia subclínica. É isso já que a gente trabalhava já há muito tempo, mas no NRC anterior não tinha. Nesse NRC aqui, a gente já tem esse direcionamento do comitê, certo? Aí ele fala aqui que em termos de rebanhos, 20 a 40% tem cetose subclínica, certo? Bom, vamos lá, o que é mais importante aqui nessa parte de cetose subclínica? O autor fala aqui um negócio legal, que suplementação com monenzina pode reduzir BHBA, porque vai aumentar a glicose, né? Como ele aumenta a glicose, diminui a quantidade que necessita ser de ácidos graxos que vão necessitar ser metabolizados e, consequentemente, pode reduzir esse BHBA. O autor também fala que o fornecimento de propileno glicol ou de propileno glicol, na verdade, né, como um drench ou como um bolus, também pode diminuir a quantidade de BHBA. Então, isso são estratégias que podem ser utilizadas, né?
E outra estratégia grande aí é tentar trabalhar com aumentar o consumo dessas vacas, tirar qualquer coisa que possa limitar palatabilidade, limitar consumo em termos de manejo, etc., e trabalhar um maior consumo para a gente conseguir ter uma quantidade menor, na verdade, de corpos cetônicos da corrente sanguínea. Bom, depois da cetose, um ponto legal que ele fala aqui é sobre edema de Uber, certo? Então, o edema de Uber acontece muitas vezes. O edema de Uber, isso é interessante porque ele fala que algumas vezes o edema de Uber tem causas não conhecidas, e eu vejo que é uma preocupação muito grande das pessoas, né, com edema de Uber. Quando vê uma vaca lá inchada, a turma já fica desesperada, e algumas vezes não gera muitos problemas, certo? Mas o edema de Uber em excesso, obviamente, ele pode atrapalhar sim. O edema de Uber é caracterizado por um excesso de acúmulo de fluidos, né, no espaço intercelular. Normalmente, algumas vezes ele começa na glândula mamária e vai até lá no umbigo da vaca, algumas vezes até mais para frente, certo? E pode gerar alguns problemas, como por exemplo, dificuldade de colocar a teteira, maior incidência de mastite, né? Menor produção de leite, entre outros, quando são mais severos. Em geral, acontece muito mais em novilhas, né? Se a gente pegar aqui, os autores falam para a gente que a taxa de incidência em novilhas varia de 12% a 66%, ou seja, pode variar muito, né? Mas em vacas acontece muito menos. Fatores de risco, né, para ter edema de Uber são novilhas, né? Primeiro que novilha tem mais chance, então novilhas tem mais. Animais obesos, maior chance também, ou tende a ser mais severo também em novilhas muito velhas. E outra coisa que é importante, que eles falam também, que a gente não sabe exatamente essa relação, mas que tem mais em machos do que fêmeas. Não sei se isso aqui procede muito, mas é o que está no artigo. Eles não explicam nenhum mecanismo em gestação de macho do que gestação de fêmea, obviamente, né? Outro ponto importante para vacas, né, fatores de risco para vaca é vacas obesas e vacas que já tiveram edema de Uber anteriormente. Isso pode gerar novos casos de edema de Uber. Então tem uma reincidência, tem vacas que podem ter mais quantidade, né? Eles falam que aqui a herdabilidade é moderada, então não tem muita herdabilidade. E uma das coisas que pode causar também para o animal aqui é o desconforto em geral, né? E essa falta de conforto em geral vai fazer com que os animais tenham uma menor produtividade. O animal vai acabar comendo menos, deitando menos, ele fica mais incomodado e, consequentemente, ele acaba tendo mais problemas problemas produtivos em geral, e até reprodutivos podem ter também, né? Porque acabam não tendo um conforto que desejavam, não tem a qualidade e o desempenho que a gente gostaria. Outra coisa que eles falam, que a causa exata para o edema de Uber não é muito conhecida, mas existe algumas coisas e são normalmente multifatoriais. Aqui o autor fala um pouco que a pressão do feto na cavidade pélvica aumenta a pressão venosa, que pode contribuir, né? Outro ponto importante é a redução na concentração de proteína. Essa redução na concentração de proteína pode aumentar a vascularidade, a permeabilidade vascular, na verdade, ali localmente, e fazer com que esses animais tenham mais edema de Uber. Então, uma das coisas para se checar é isso, se tem quantidade baixa de proteína na dieta. Então, quando você tem edema de Uber, um dos pontos é checar isso, se tem quantidade alta baixa de proteína na dieta. E dois minerais mais importantes para a ocorrência de edema de Uber: sódio e potássio. Normalmente o sódio está mais presente em bicarbonato de sódio ou cloreto de sódio. A gente não deve fornecer nenhum desses dois produtos, a gente não recomenda que forneça nenhum desses dois produtos, né, o NaCl ou o bicarbonato de sódio, no pré-parto. E o excesso de sódio ou o excesso de potássio, né, separados de outros íons, né, podem fazer com que essa vaca tenha mais edema de Uber, certo? Então tem alguns trabalhos mostrando aqui, né, que quando as dietas continham sódio ou potássio,
tinham mais sódio e potássio, tinham mais chance de ter edema de úbere. Como, por exemplo, em pastos que são fertilizados com muito potássio, com muito esterco, etc., pode aumentar a quantidade de edema de úbere, sim. Então, alguns trabalhos mostrando que o aumento de NaCl, né, numa formulação comercial, aumentou a quantidade de edema de úbere, enquanto o aumento de KCl... Peraí. Contei 1% NaCl. É isso mesmo. O aumento de NaCl numa dieta, na dieta pré-parto, fez com que aumentasse a quantidade de edema de úbere. Então, segundo os autores aqui, os 3 principais fatores importantes para a ocorrência de edema de úbere que a gente pode pensar em olhar mais é a quantidade de sódio, quantidade de potássio e proteína na dieta. É legal que eles falam um pouco que a gente ter mais antioxidante na dieta pode melhorar o edema de úbere. Então teve um trabalho aqui fornecendo vitamina E por 6 semanas pré-parto, 1.000 unidades internacionais de vitamina E contra 0 de vitamina E, que diminuiu a ocorrência de edema de úbere. Isso. Então a quantidade de edema de úbere foi reduzida quando suplementou 1.000 unidades de vitamina E contra não suplementação de vitamina E. O que quer dizer isso? Ponto importante para a gente levantar aqui, que a suplementação correta de vitaminas é super importante para que a gente tenha a quantidade, que a gente não tenha, que a gente tenha menos edema de úbere. Então, outro ponto para a gente olhar é suplementação de antioxidantes adequados, minerais, vitaminas, etc. Né? Vamos lá, um outro trabalho. Outro trabalho mostrando que a vitamina E reduziu a quantidade de edema de úbere, certo? E quando o ferro está em excesso, a vitamina E foi ineficiente em reduzir a severidade do edema de úbere. E o zinco, de alguma maneira, ajudou a diminuir o edema de úbere, talvez porque diminuiu a absorção de ferro. O ferro é um mineral que é oxidante, né? Ele é o contrário de antioxidante. Então a gente não quer que ele esteja alto na dieta. Então esse é outro ponto para a gente olhar. Então, segundo os autores, principais pontos para a gente olhar quando a gente tem edema de úbere: excesso de sódio, excesso de potássio, excesso de sódio, excesso de potássio. Depois, vitaminas adequadas, antioxidantes adequados e minerais também adequados, e tentar diminuir esse ferro também, que pode ser um problema. Beleza? Bom, tem uma pergunta aqui do Vitor, né? O melhor mineral para negativar o DCAD é o cloreto de amônio. É um dos minerais que podem ser usados para a gente negativar o DCAD, né? A gente tem cloretos e sulfatos. A vaca tem uma recomendação de cloro e de enxofre, né? E que a gente tem que utilizar para chegar num DCAD alvo. E a gente tem também outros minerais, né? A gente não pode usar só cloreto de amônio. Se eu usar só cloreto de amônio, eu vou ter cloro muito alto e não vou ter enxofre adequado. Então eu acabo perdendo com isso, certo? Então a gente vai ter cloro e tem que fazer esse balanço de cloro e enxofre. Então eu preciso de ter cloreto de amônio, por exemplo, mas ter algum sulfato também na fórmula para poder conseguir ter um sucesso na minha dieta, ter balanceado as quantidades adequadas de cloro e de enxofre. Pessoal, é o seguinte, nós vamos dividir essa live em duas, certo? Nós estamos aqui com 50 minutos de live, nós vamos partir para finalizar essa parte do capítulo, e nós vamos dividir na próxima segunda. Nós vamos fazer a segunda parte desse capítulo, que vai ser retenção de placenta, dieta aniônica, né? Como um todo, metabolismo de cálcio, magnésio e fósforo. A gente tem muita informação para discutir aqui, e se a gente entrar nisso, nós vamos ficar aqui 2 horas de live. Normalmente elas caem com 1 hora, né? Então a gente vai trabalhar
para finalizar dessa maneira, certo? Daqui a pouco, quem tiver mais pergunta aí pode mandar, mas para fazer um negócio mais completo e mais detalhado, eu vou deixar para a próxima live, na próxima segunda, vai ser o mesmo capítulo do livro, mas nós vamos acabar de discutir a parte toda de retenção, de hipocalcemia, de DECAD e de hipomagnesemia. Tudo isso vai ser discutido na próxima live. Acho que vai ser mais legal para a gente ter mais tempo para discutir de uma maneira mais detalhada. E eu vou trazer para vocês as recomendações de minerais e vitaminas para o pré-parto. Então a pergunta aqui da Elisandra: utilizar vitamina E acima do nível recomendado pode beneficiar ainda mais a imunidade ou não há diferença em utilizar mais? Elisandra, é interessante que existem a recomendação, né, o requerimento. Esse requerimento é baseado num estudo grande, né? Tem que ter estudos grandes. Existem o que eles chamam de AI, que é como se fosse uma ingestão, uma quantidade que eles acreditam que seja adequada, que não necessariamente é um requerimento, mas que você pode melhorar quando você aumenta a suplementação. Vou dar um exemplo para vocês, né? Existem alguns minerais. Por exemplo, a gente não tem um requerimento de monenzina, mas quando eu coloco monenzina numa dieta, a gente tem melhoras na dieta, a gente tem melhor, vamos dizer assim, mais eficiência ruminal e etc. Então não existe um requerimento, mas existe uma quantidade que a gente pode usar eficiente. E na vitamina E isso acontece. Na próxima live a gente vai discutir quanto que é o requerimento exato no pré-parto, mas normalmente quando a gente chega em níveis mais altos de vitamina E, a gente tem mais sucesso em ter, porque ele é um antioxidante. Então, se eu precisar, a vaca, principalmente quanto mais alta a produção dela, mais ela necessita de antioxidantes. Então, hoje tem trabalhos mostrando que trabalhar com 2, 3 mil unidades de vitamina E pode sim ter benefícios no pós-parto, na parte principalmente de saúde, retenção de placenta e etc. Tem alguns trabalhos mostrando essa linha. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Então, discutimos hoje um pouco sobre uma revisãozinha, né, sobre proteína, energia, algumas doenças da transição, consumo, né? Tá aí para baixar, quem quiser, aí tem um link na nossa bio. E na próxima live de segunda-feira que vem, nós vamos discutir então retenção de placenta, hipocalcemia, para mim a mais importante de todos, fatores nutricionais, né, relacionados a isso, quantidades de minerais recomendadas, de minerais e vitaminas para esse período, e finalizar com também deslocamento de Bomaso e hipomagnesemia e hipofosfatemia. Beleza? Perguntas? Se não tiver, tem uma pergunta aqui se já está disponível o livro. O livro oficial, ele já está aberto uma pré-venda. Se você entrar lá no site do Nascem lá deles, lá você pode digitar no Google aí que você vai achar. Tem uma pré-venda do livro oficial e ele vai estar disponível oficialmente no final de dezembro. Tem algumas cópias informais aqui no Brasil rodando nos grupos do WhatsApp aí, né? Talvez se estiver participando de algum, pode ser que você tenha acesso a isso, mas formalmente esse livro está sendo vendido e vai ser disponibilizado só no final de dezembro. Beleza? Pessoal, obrigado então pelo bate-papo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tem bastante informação para a live da semana que vem, para a gente trazer junto. Eu acho que vai ser muita informação mesmo, bem legal para a gente discutir. E eu vou definir se vai ser segunda ou terça ainda, aviso para vocês aqui. Fica de olho nas nossas redes sociais e vocês vão ter acesso a essas informações. E a gente vai discutir muito então sobre minerais, DECAD, hipocalcemia e etc. segunda que vem. Segunda ou terça, vou deixar depois para vocês aqui certinho a data. Beleza? Então conto com a participação de vocês na próxima segunda e até lá. Abraço a todos. Fique com Deus aí. Valeu, tchau, tchau.